Descobri um tubo de lubrificante escondido no porta-luvas do carro do meu marido e, em silêncio, decidi trocá-lo por uma supercola poderosa. O que aconteceu depois não só trouxe os bombeiros até a nossa casa, como também revelou uma traição capaz de mudar o rumo da nossa família para sempre. Mas antes de continuar, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo a este vídeo. É sempre emocionante saber até onde nossas histórias chegam. E aproveite para verificar se você já está inscrito no canal. Quando você compartilha uma vida inteira ao lado de alguém por 4 décadas, acredita carregar no coração um mapa de cada gesto, de cada silêncio e até das mentiras disfarçadas. Naquela noite, eu permanecia imóvel à mesa da cozinha, enquanto o velho relógio de parede, herança da minha mãe, entregue no dia do meu casamento, marcava as horas com um compasso que soava mais como julgamento do que como simples passagem do tempo. O silêncio, esse convidado indesejado, já não saía mais da nossa casa. Júlio, meu marido, tinha acabado de regressar de mais uma de suas intermináveis reuniões. O rosto denunciava o esgotamento, mas havia ali um peso diferente, um desconforto que não era apenas físico. Talvez fosse culpa. Ele largou o casaco de qualquer jeito sobre o sofá, afrouxou a gravata como se estivesse se libertando de correntes invisíveis e se jogou na cama sem se preocupar com mais nada. Foi então que percebi. Um perfume adocicado, floral e estranho se misturava à sua colônia habitual e inconfundível. Aquele aroma não era apenas um intruso em nossa casa, era uma confissão silenciosa de uma vida paralela que, até então, me era oculta. Minutos depois, o ronco leve de Júlio ocupou cada canto da casa. Um som que antes acalentava e agora me embalava na certeza de que eu tinha sido ingênua por tempo demais. Levantei-me com a mesma elegância silenciosa que 4 décadas de casamento me ensinaram e comecei a recolher os rastros do seu retorno. Casaco, carteira, celular e o velho laptop, como quem arruma a cena de um crime ainda sem corpo. A tela do celular permanecia acesa, exibindo um e-mail recente que brilhava na sala escura como um presságio que se recusa a ser ignorado. Justamente dele que sempre dizia preferir apenas uma ligação a qualquer tecnologia. Movida por uma curiosidade que ardia entre o erro e a necessidade, abri a mensagem e li: "Você foi incrível esta noite, papai", seguida de um coração vermelho, e o tempo, ali, estalou como porcelana no chão. "Papai?", ecoou dentro de mim, mais íntimo do que um apelido e mais cortante do que um insulto, uma palavra que não cabia no nosso vocabulário conjugal. Rolei a tela com o polegar trêmulo à caça de pistas, mas encontrei apenas um remetente obscuro, um endereço frio e anônimo que escondia mais do que revelava. E, no entanto, já dizia tudo. Um arrepio percorreu meu corpo, não de frio, mas de um medo antigo, daqueles que parecem sair das paredes e sussurrar segredos no ouvido. Era como um vento gelado entrando por uma fresta na porta da minha vida, revelando uma câmara escondida que eu nunca soube que existia. Olhei para o quarto onde Júlio dormia, o rosto sereno em contraste grotesco com a tempestade que se formava dentro de mim. O coração batia acelerado, pequeno e desobediente, como de uma ladra prestes a ser descoberta. Devolvi o celular ao lugar com rapidez, os dedos trêmulos a ponto de deixá-lo cair. Continuei a arrumar a sala com movimentos mecânicos, repetindo gestos que o corpo já conhecia, como se a rotina pudesse me devolver controle. Ao verificar os bolsos da calça dele, encontrei um papel dobrado, um recibo de uma churrascaria chique em Goiânia, carimbado naquela mesma noite. Franzi o senho. Goiânia? Ele tinha jurado que o encontro seria com sócios, em São Paulo. Uma risada amarga escapou sem permissão. Júlio sempre odiou dirigir a São Paulo, o trânsito, o estresse, a pressa. Mas guardava ternura por Goiânia, cidade da mãe, lembranças que gostava de polir quando a conversa rareava. E então a pergunta cortou fundo, simples e cruel. Com quem ele jantara enquanto me jurava estar em São Paulo? O recibo denunciava um jantar para 2 pessoas, acompanhado de uma garrafa cara de Cabernet Sauvignon, o mesmo rótulo que ele me deu no nosso 10º aniversário, com pratos de filé e massa compondo a noite como um ritual íntimo repetido sem mim. Vasculhei a memória em busca da última vez que Júlio me levou a um lugar assim e encontrei apenas uma imagem desbotada, de quando inaugurei minha primeira padaria. Hoje, essa lembrança parecia uma fotografia colada num álbum de enganos. Peguei meu celular e, com uma resolução silenciosa, fotografei o recibo e o e-mail, provas simples, porém afiadas como lâminas, para o caso de a verdade tentar escorregar pelos dedos. A intuição treinada de uma esposa de 40 anos é um faro ancestral. Algo se movia nas sombras, e eu precisava descobrir o que era antes que me devorasse inteira. A garagem ainda exalava calor do motor e o cheiro metálico de gasolina, cortado por aquele perfume doce que agora soava como alerta. Abri a porta do SUV com um nó gelado no estômago e vasculhei o banco do motorista.
moedas soltas, uma garrafa d'água vazia, o trivial que não diz nada. Quando estendi a mão ao porta-luvas, os dedos tocaram algo plástico, escorregadio. Puxei o objeto e o coração falhou. Um tubo de lubrificante pessoal, usado, com resíduo seco na tampa. Uma prova pegajosa, tão explícita quanto um grito abafado. Fiquei parada na penumbra, segurando aquilo como se fosse um segredo materializado. A confirmação viscosa dos meus piores temores. Júlio e eu não éramos íntimos há anos. Ele sempre culpava o cansaço, a idade, as prioridades. Então, para que servia aquele lubrificante? A pergunta reverberou, pesada, martelando cada fissura da minha realidade. O pânico tentou tomar conta, mas uma parte antiga e fria em mim assumiu o comando. Um instinto de sobrevivência que me manteve firme, respirando baixo, pensando no próximo passo. Devolvi o tubo ao mesmo lugar, encaixado com precisão cirúrgica, e limpei as mãos num guardanapo até arderem, como se o toque pudesse tatuar em mim a prova da deslealdade. Voltei à busca, agora metódica, quase clínica. Sob o banco traseiro, encontrei guardanapos amassados, saturados pelo mesmo perfume floral adocicado que não era o meu de rosas. O cheiro parecia zombar de mim, um grito de infidelidade reverberando no silêncio da garagem. Fotografei tudo, o lubrificante, os guardanapos, a bagunça cuidadosamente íntima de alguém que não vivia nesta casa. Tranquei o carro e caminhei de volta, sentindo o peso das evidências mais denso do que qualquer saco de farinha que já ergui na padaria. Ao nascer do sol, eu já era um espectro caminhando pela cozinha. O café da manhã de Júlio saiu simples, quase automático. 2 ovos fritos, torrada, o café preto forte que ele sempre exigiu. Quase não preguei os olhos. As imagens do lubrificante, do recibo e do e-mail giravam sem trégua. Um carrossel venenoso que me deixava enjoada e lúcida ao mesmo tempo. Cada gesto meu era um fio de autocontrole, costurando a calma por cima do rasgo aberto da noite. Júlio apareceu na cozinha com cansaço pendurado nos ombros, cabelo em desalinho e olhos turvos de sono. Pegou a xícara, sorveu um gole, pousou-a pela metade como quem não quer conversar e soltou. Tenho uma reunião importante hoje. A voz rouca evitando os meus olhos, prometendo voltar à tarde com a mesma leveza de quem não promete nada. Assenti com um sorriso que doía no rosto, enquanto as perguntas engasgavam na garganta. Onde? Com quem? Em Goiânia de novo? E a raiva queimava baixa, disciplinada, um incêndio sob concreto. Ele tocou meu ombro de raspão, um carinho burocrático, e saiu, deixando a porta fechar-se atrás dele como um ponto final mal colocado. O silêncio que ficou tinha a forma exata da minha suspeita, agora inchada, quase viva. Não era mais tempo de teorias, mas de fatos. Peguei o celular e disquei para Dona Maria, a amiga que segurou minha mão quando abri a padaria e, certa vez, mencionou um detetive para casos que doem em segredo. Dona Maria, a senhora pode me passar o contato do Marcos? Eu preciso dele. A palavra preciso saiu firme, sem tremor. Era o início oficial da minha investigação, o momento em que deixei de ser espectadora da própria vida para assumir o papel de quem puxa a cortina. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, e quando falou sua voz veio baixa e cuidadosa. Glória, o que está acontecendo? O Júlio fez alguma coisa. Respirei fundo, evitando os detalhes no telefone, o orgulho ainda sangrando, e pedi apenas o essencial. Eu só preciso da verdade. Pode me ajudar? 1 hora depois, chegou a mensagem de Marcos marcando um encontro ao meio-dia num café discreto no centro. Sentei num canto afastado, meio sombra num lugar claro, esperando. Ele entrou, homem de meia-idade, baixo e atarracado, camisa azul clara, olhos atentos que pareciam ler o mundo por camadas, como quem já viu de tudo e ainda escuta sem pressa. Entreguei o pendrive com as fotos e sussurrei. É tudo que tenho. A voz tremeu no fim. Não tenho certeza, mas acho que meu marido está me traindo. As palavras deixaram um gosto amargo, como cinzas de um incêndio que ainda queimava por dentro. Marcos ouviu sem interromper, analisando cada foto no celular com o rosto neutro de quem aprendeu a guardar reações. Quando falou, foi preciso. Senhora Rocha, entendo. Vou começar a seguir o Sr. Júlio esta tarde. Assim que tiver algo, aviso. Assenti, segurando as lágrimas que ardiam, e apenas agradeci. Obrigada. Eu só quero a verdade, seja qual for. Saí do café e me deixei levar pela multidão, mais só do que jamais estive. 40 anos de casamento, uma casa erguida sobre confiança, e agora o chão cedia. Passei a vida acreditando que Júlio era minha rocha, a âncora. E, ainda assim, ali estava eu, contratando um estranho para segui-lo. A ironia desceu rasgando,
uma pílula amarga que custava engolir. Naquela noite, enquanto conferia as faturas na padaria, o celular vibrou e abriu-se um rasgo na calma. Era uma mensagem de Marcos, e o sangue começou a rugir nos ouvidos antes mesmo de tocar na tela. A foto mostrava Júlio, de camisa azul clara, entrando num restaurante fino, de mãos dadas com uma mulher. Aproximei a imagem e o coração travou. Era Ana, minha nora, num vestido preto justo, maquiagem pesada, batom vermelho aceso, cabelo solto, e o enquadramento não deixava dúvidas. Não eram sogro e nora, era um par em encontro, corpos inclinados um ao outro, como quem divide um segredo. Afundei na cadeira com a mão tremendo ao segurar o celular, tentando juntar o impossível. Ana, como? Nas reuniões de família, ela e Júlio sempre se mantinham distantes, quase frios, e agora vi a encenação inteira, montada para meus olhos, uma performance bem ensaiada demais para ser acaso. Marcos enviou mais fotos. Num canto afastado do salão, a mesa com velas e flores, Ana inclinada sorrindo e Júlio erguendo o brinde no copo dela, o rosto tomado por uma ternura que cortou como lâmina ao primeiro olhar. Em 40 anos, aquela expressão nunca foi vista voltada para mim, nem quando eu era garota do Rio, cabelo comprido e sorriso fácil, e a comparação doeu pelo contraste entre o passado idealizado e a cena presente, clara como prova. De madrugada, chegou um vídeo, coloquei fones para aprisionar o segredo no ouvido e dei play com as mãos trêmulas, temendo deixar o celular cair antes da verdade completa aparecer na tela. No registro, Ana se aproximava do ouvido de Júlio, sussurrava algo que o fazia rir alto, uma risada que não reconheci, e, na sequência, os dois se levantavam. Do lado de fora, ele abria a porta do carro para ela, gesto de amante mais do que de sogro. Assisti repetidas vezes, uma tortura calculada, cada replay cravando mais fundo a certeza de que a traição tinha nome e rosto. Ana, a nora que tratei como filha e a quem ensinei o nosso pudim de leite, e Júlio, o homem com quem ergui uma família inteira, agora unidos pelas minhas costas e pelas costas de Daniel. Salvei todas as fotos e o vídeo em um pendrive, cataloguei data, hora, endereço, até o nome do restaurante, organizando a dor em evidências como quem monta um dossiê impossível de ser negado. Minhas mãos continuavam no automático, mas a mente fervilhava, tentando rejeitar o óbvio enquanto a pilha de evidências crescia como uma montanha impossível de ignorar. Na manhã seguinte, já na cozinha apertada da padaria com a lista de pedidos do Hotel do Centro em mãos, o cheiro de farinha e baunilha, antes um refúgio, soava oco, como conforto sem alma, quando o celular vibrou no bolso do avental com uma nova mensagem de Marcos avisando que enviaria mais provas. As fotos chegaram em sequência. Na primeira, Júlio, de camisa cinza, deixava um escritório de advocacia perto da praça principal, enquanto Ana, em vestido bege de trabalho, rabo de cavalo alto e óculos escuros enormes, caminhava ao lado, um disfarce tão óbvio quanto inútil à luz do gesto íntimo que os aproximava. Na imagem seguinte, estavam diante de um hotel 4 estrelas com portas de vidro cintilantes e uma placa dourada. Ampliei esperando encontrar um erro que absolvesse, mas tudo ali parecia natural demais, confortável demais, como se pertencessem a um mundo que sempre existiu, só não para mim. O vídeo seguinte começou e o coração disparou, pesado demais para o peito. De longe, mas nítido, Júlio e Ana estavam na varanda do 3º andar do hotel. O braço dele abraçava a cintura dela, e ela repousava a cabeça no ombro dele, o cabelo balançando ao vento, até que veio o golpe, um beijo rápido, sem qualquer cuidado em se esconder. Revi quadro a quadro, deixando cada imagem cavar mais fundo, e então a cortina do quarto abriu um pouco. Ana correu para abraçá-lo, o rosto iluminado como o de quem está tomada por uma paixão recente. Desabei na cadeira e me agarrei à mesa para não cair, quando a mensagem de Marcos chegou: alugaram um quarto para a tarde. Parece que vão passar a noite. Vou ficar de olho. Li repetidas vezes, a garganta fechada como um nó que não desata. Horas antes, Júlio tinha me escrito: Glória, não estarei em casa hoje. Vou me encontrar com um possível sócio de fora. Descanse um pouco. O tom doce, familiar, agora soava como carpete cobrindo um alçapão. Não estava fora da cidade. Estava ali, num hotel 4 estrelas, com a nossa própria nora. Salvei cada foto e cada vídeo, e a cada clique voltava a encarar a imagem como quem testa a realidade para ter certeza de que não está sonhando, tentando fixar a verdade no arquivo e na mente ao mesmo tempo. No vídeo, o olhar terno de Júlio para Ana e o gesto de afagar o cabelo dela me atravessaram como eco de 3 décadas atrás, quando ele fazia o mesmo comigo, e eu ainda acreditava que a nossa promessa sob o céu estrelado do Rio era invencível. Agora, revendo aquilo, tudo que emergia era a arquitetura das mentiras e a traição exposta sem pudor, uma narrativa paralela que se impôs sobre a vida que julgava sólida. As reuniões de família se reencenaram na memória, todos à mesa, moldura de perfeição,
enquanto Ana mantinha a distância de Júlio, às vezes com um olhar que beirava o desdém, compondo um quadro calculado para enganar os presentes. Daniel até brincava: "Mãe, acho que a Ana não suporta o pai, evita como se fosse uma praga", e aceitei essa leitura como simples incompatibilidade, sem perceber o teatro por trás do gesto. Hoje, tudo se revela como uma coreografia de engano, afinada para o meu olhar, para o de Daniel e para o da vizinhança, e resta a sensação cortante de ter sido a tola de um palco doméstico minuciosamente montado. A gota d'água veio num arquivo de áudio. Coloquei os fones e ouvi a voz de Ana, fria, faminta de poder. "Papai, apresse esse contrato falso. Quero essa rede de lojas logo. Quero que essa velha feia saia da casa." Cada palavra pesou no peito como chumbo, e os dedos apertaram o celular até doer. Então veio a voz de Júlio, grave, segura: "Não se preocupe com papel. A Glória não sabe de nada. Deixa comigo. Ela confia demais em mim." Foi a facada que torce por dentro. Não era só traição, era um plano para me tomar tudo, as padarias erguidas à base de madrugada, farinha nos braços e honra na entrega. Quase caí, mas copiei o áudio para o pendrive, junto das fotos e vídeos, anotando hora e lugar com precisão de inventário, como quem finca estacas no meio do vendaval para não ser levada. E ali, entre o cheiro doce da baunilha que já não consolava e o zunido do sangue nos ouvidos, decidi. Não seria figurante da minha própria ruína. Não cederia mais um dia de dignidade. Era hora de agir. E eu já sabia exatamente por onde começar. Sentei-me diante de Júlio na cozinha, a luz amarela distorcendo os traços do seu rosto enquanto ele jantava e conversava num tom monótono, como se o mundo não estivesse desabando sobre a nossa mesa. Ele comentou, casual: "Glória, tenho que assinar uns papéis importantes esta semana. Talvez você devesse dar uma olhada, são complicados." E a frase bateu fundo porque ainda ecoava na mente a voz de Ana pedindo pressa em contratos falsos, revelando a isca por trás da gentileza. Mantive o teatro, dei um sorriso seco e respondi que veria mais tarde porque estava cansada. Enquanto ele servia mais vinho, a face avermelhando e a fala arrastando num discurso sobre um cliente difícil que não dizia nada além de tempo ganho. Quando ele se levantou e foi se arrastar até o quarto, a mesa ficou para mim e a raiva, para dentro. Limpei tudo com gestos lentos, como quem dobra a fúria entre guardanapos e pratos, sem tirar os olhos da porta fechada. Ele desabou na cama, o ronco logo preenchendo a casa, e as chaves do carro ficaram esquecidas sobre a mesa de cabeceira, piscando sob a luz fraca como um convite, um chamado claro para a próxima etapa do plano. A casa inteira parecia suspensa no tempo quando cruzei o corredor em passos de algodão, cuidando para não despertar o homem que já não reconhecia. Cada movimento era uma travessia entre a dor que queimava e a decisão que me mantinha de pé, entre a vida que tivemos e a que, a partir dali, eu escolheria ter. Peguei as chaves com firmeza, metal frio na palma quente, e desci até a garagem. A noite estava quieta, como se o mundo prendesse a respiração. Só os grilos cantavam, uma trilha sonora fina para minha fúria contida. A luz fraca da lanterna do celular riscou a lataria do velho SUV de Júlio, cúmplice silencioso da mentira. Abri a porta. Veio o cheiro conhecido de gasolina misturado ao perfume adocicado que já me fazia arder por dentro. Puxei o porta-luvas. Lá estava, o tubo de lubrificante, tampa mal colocada, resíduo seco na borda, um pequeno monumento pegajoso erguido à infidelidade dos dois. Segurei-o como quem segura um segredo imundo e, naquele instante, não precisei de mais nada para entender. Não era lembrança antiga esquecida ali. Era recente, era uso, era continuidade. Júlio e Ana ainda jogavam seu jogo. A cozinha cheirava limão quando lavei as mãos até o frescor arder, como se desse para arrancar da pele qualquer traço daquela sujeira. Abri a gaveta de ferramentas e encontrei a supercola industrial transparente, a mesma que consertou uma cadeira da padaria, agora rebatizada, dentro de mim, como instrumento da minha justiça. Desenrosquei a tampa do lubrificante com cuidado cirúrgico e, gota a gota, preenchi o tubo com a cola, limpando o bocal, agitando de leve e testando a saída. Fluía macia, enganosa, idêntica ao original aos olhos de qualquer desavisado. Um sorriso curto me atravessou por fora, enquanto por dentro um furacão ainda rugia. Não era brincadeira. Era o primeiro passo. Voltei à garagem, recoloquei o tubo no porta-luvas, alinhei tapete e banco com a precisão de quem sabe onde cada coisa descansa. Fechei o carro, subi as escadas e deixei as chaves exatamente onde as encontrei, repousando ao lado do despertador de Júlio. Tudo no lugar. Tudo pronto. Na manhã seguinte, servi o café como de costume, e ele anunciou com calma que viajaria a Belo Horizonte no dia seguinte para assinar um contrato com um novo sócio, chegando tarde, enquanto pedia que eu cuidasse do jantar como se fosse apenas mais uma rotina sem arestas.
Observei pelo canto do olho e vi não preocupação, mas um brilho de alívio, a expressão leve de quem acredita que o plano está funcionando, e respondi com ternura ensaiada, perguntando do grande contrato e garantindo que eu cuidaria de tudo, apenas para ver a curva discreta no canto dos lábios confirmar o que eu já sabia. Aquela faísca satisfeita perfurou o peito como prova silenciosa. Ele queria a casa livre, e eu entendia perfeitamente o motivo, ainda que ele pensasse estar 2 passos à frente. À noite, fingi cansaço e fui cedo para a cama, dizendo que acordaria ao amanhecer para pegar um ônibus, e ele assentiu com o mesmo gesto burocrático de sempre, um tapinha no ombro e um descanse que não encobria a pressa de me ver adormecer. Deitei e fechei os olhos, mas deixei a audição em vigília. Perto da meia-noite, o ronco cessou, a luz fraca do celular riscou a escuridão, e ele saiu do quarto certo de que eu dormia enquanto o coração golpeava no peito como tambor de alerta. Esperei o tempo de 3 respirações longas, então me ergui devagar e o segui na ponta dos pés, cada passo medido como numa cena de suspense que prepara o próximo corte. Atrás da cortina grossa da sala, foi possível ver Júlio encostado na penumbra perto da janela, levando o celular ao ouvido sussurrando: "Vem amanhã aqui em casa. Não precisamos mais de hotel, a Glória vai viajar e volta tarde." E, do outro lado, a risada doce de Ana confirmou o plano com naturalidade que doeu pelo desrespeito ao espaço que deveria ser sagrado. A casa, minha, do meu filho e, por tanto tempo, o nosso refúgio, estava sendo redesenhada como ponto de encontro de um segredo sujo, e o sangue ferveu com a clareza de que não era apenas traição, mas invasão do lar e do pouco de dignidade que restava à rotina. Em silêncio, o retorno ao quarto foi direto à gaveta. O velho gravador de Daniel, comprado para registrar aulas, virou instrumento de prova, bateria trocada, gravação contínua ligada e o aparelho escondido atrás da estante, com o microfone voltado para a cabeceira, na certeza técnica de capturar cada sussurro e cada farsa dita em voz baixa. Na manhã seguinte, às 5, a casa ainda era escura e o único som constante era o ronco de Júlio, o que deu o tempo necessário para preparar a última armadilha. Uma manobra simples de fumaça, planejada para acionar a tensão externa sem riscos descontrolados. Na cozinha, um fio fino foi preso ao acendedor do fogão, guiado até a janela e amarrado a um peso, de modo que um puxão discreto, à distância, acenderia a chama sob uma película de óleo, gerando fumaça preta denso bastante para alarmar vizinhos e chamar ajuda. Uma engenharia doméstica pensada para expor a verdade à luz do dia. Ajeitei a jaqueta nos ombros, peguei a bolsa grande e encenei a partida para tal viagem. Antes, toquei de leve o braço de Júlio e sussurrei que iria à rodoviária assinar um contrato e só voltaria à noite, recebendo em troca um tenha cuidado que soou mais como permissão do que preocupação. Cruzei a porta, mas em vez da rodoviária atravessei a rua e bati na casa de Dona Fátima. Ao abrir, ela perguntou por que tão cedo, e o pedido saiu firme. Precisava ficar ali por algumas horas, de olho na minha casa. Sem questionar, ela serviu um café forte e puxou uma cadeira para a janela. Dali, a vista perfeita da entrada. O palco onde a verdade haveria de se apresentar. Por volta das 10, um táxi encostou e Ana surgiu de vestido floral leve e óculos escuros grandes, como se a fantasia de anonimato pudesse ocultar o perfume da culpa. Júlio abriu a porta, varreu a rua com pressa e a engoliu para dentro de casa. Os dedos apertaram a xícara até render o pires. Sussurrei "é agora" e ativei o aplicativo conectado ao gravador escondido, como quem abaixa a claquete antes da cena decisiva. Atrás dos fones, a casa virou palco, risada de Ana, tilintar de copos, passos, e então a voz grave de Júlio garantindo que não precisariam mais de hotel, como se a minha ausência fosse apenas logística para o prazer deles. Ana respondeu com veneno doce, chamando-me de velha feia, e os dentes morderam o lábio para segurar a fúria que pedia saída. A cama rangeu, veio o coro de sons que não cabia no meu ouvido, e, de repente, o pânico na voz dela cortou o ar. "O que é isso? Estamos grudados." Júlio rosnou mandando calar enquanto tentava entender, e um sorriso contido nasceu em mim. Toquei o celular e acionei a armadilha de fumaça à distância. O fio puxou o acendedor, a frigideira com óleo pegou, e a fumaça preta subiu em espirais grossas pela janela, como um sinal deliberado no céu do nosso quarteirão. Dona Fátima ofegou: "Glória, sua casa está pegando fogo." Assenti com a máscara do susto, mas por dentro havia uma calma afiada. Vizinhos surgiram nos quintais, gritos se cruzaram. A casa da Glória. E o Sr. Souza já discava para os bombeiros. Mantive a xícara firme entre os dedos e os olhos fixos na porta. Tudo avançava exatamente como planejado. O som pelos fones virou desespero. Ana soluçava entre dentes, pedindo que Júlio fizesse alguma coisa porque não conseguia se mover, e ele respondia áspero, tentando impor controle onde não havia mais saída. A supercola fazia o resto.
A mesma pressa que tiveram para me tomar tudo agora os mantinha presos ao próprio ato, no ponto mais humilhante possível. Não era crueldade pelo prazer de ferir. Era conta chegando para quem planejou roubar minha casa, meu trabalho e meu nome. A fumaça engrossou como uma cortina escura, e o burburinho do bairro cresceu até virar alarme. Perguntas cruzando a rua, passos apressados, alguém chamando por mim. Ao lado, Dona Fátima apertou a minha mão sem cobrar explicações. Havia compreensão no silêncio dela, e, pela primeira vez em dias, senti o chão firme sob os pés. A verdade, enfim, não dependia mais só de mim. 10 minutos depois, a sirene cortou a manhã, e o caminhão vermelho estacionou em frente ao portão. Daniel saltou do banco do motorista com a urgência de quem sabe o que o fogo pode tomar em segundos, comandando a equipe para entrar rápido porque podia haver gente lá dentro. O peito apertou como se faltasse ar. O filho orgulhoso estava prestes a encarar a cena que nenhum coração de filho merece ver. A vontade de correr e abraçá-lo veio forte, junto do pedido de perdão que não cabia agora. Respirei fundo. O resto precisava acontecer sem interferência. A cortina já estava aberta. A verdade, visível. A justiça, em curso. Os fones despejavam a cena crua. Ana, em pânico, choramingava que não conseguia se mover, implorando para Júlio fazer alguma coisa, enquanto ele rosnava mandando calar e deixar que ele resolvesse, preso na mesma armadilha de pressa e descaso que haviam armado para me tomar tudo. A cola fazia seu trabalho implacável. Não era sadismo, era devolução exata do que tentaram fazer com a minha dignidade, com a minha casa e com o meu nome. A fatura, enfim, cobrada no ato. A fumaça engrossava como véu de luto e o bairro inteiro convergia para a calçada, vozes sobrepostas, dedos apontando, o rumor virando história em tempo real. Ao meu lado, Dona Fátima apertou minha mão com um silêncio que dizia compreensão e fúria em partes iguais. Não pedi que acreditasse em mim, porque a verdade, dali a segundos, teria som, imagem e testemunhas. A sirene rasgou a rua e o caminhão estacionou com urgência. Daniel saltou de dentro como quem entra na própria memória em chamas, ordenando a entrada imediata porque podia haver gente lá dentro. O peito fechou quando a porta foi arrombada e os passos pesados invadiram a casa. E então vieram os gritos, o espanto, o ó, meu Deus, que algum bombeiro não conteve, abafado pelo silêncio. Do meu filho, mais comando do que súplica, mais tentativa de manter de pé o que já tinha ruído. Em poucos segundos, soube que o fogo era só fumaça de óleo, sem perigo real. Mas o incêndio que interessava era outro, o que consumia a imagem perfeita, à vista de todos, com provas que não cabem em desculpas. Fiquei imóvel na janela, segurando a xícara como âncora, e deixei que a justiça, a única possível ali, seguisse seu curso. Daniel saiu do quarto com as botas pesadas marcando o assoalho, e a voz rouca de Júlio veio de dentro, mandando tirar todo mundo e fechar a porta, como se ainda fosse possível esconder o que já jorrava pela casa inteira. O murmúrio do bairro cresceu em ondas, sogro e nora pegos em flagrante, inacreditável, pobre Glória. E cada frase soou como o veredito de um júri que não precisava de deliberação. Os bombeiros hesitaram um segundo, humanidade lutando com o protocolo, e então fizeram o que era preciso. Lençóis envolveram Júlio e Ana, os corpos colados pela própria pressa, e os dois foram postos em maçã sob um manto de vergonha que lençol nenhum podia ocultar. Ana soluçava entre dor e humilhação, implorando por alívio. Júlio, esvaziado, só pedia que ninguém visse. Tarde demais para quem transformou segredos em rotina. A rua, agora plateia involuntária, reagia com a mistura implacável de repulsa, risos nervosos e cabeças que balançavam como pêndulos de juízo. Que desgraça! Meu Deus, que imundície! E nada disso era exagero para quem, minutos antes, ria ao chamar a dona da casa de velha feia. Quando as maçãs cruzaram o portão, não foram só dois culpados que passaram. Foi todo um teatro desmoronado, exposto à luz do dia, com aplausos amargos que não celebravam a queda, apenas a verdade, enfim, sem cortinas. A ambulância partiu com a sirene cortando o ar, e a multidão ainda aglomerada reagia entre espanto e deboche, com gargalhadas enrajadas e comentários como o do Sr. Souza. Que show! Enquanto outra vizinha, mais contida, apenas sussurrava pobre Glória, compondo o coro inevitável de um flagrante público que dispensa explicações. Misturada ao grupo, a expressão foi de surpresa calculada, como se a chegada tivesse sido às pressas da rodoviária, enquanto o olhar seguia Daniel parado no quintal, braços pesados e rosto esbranquiçado, ao passo que sua equipe, sem encará-lo, recolhia silenciosas ferramentas, respeitando a linha tênue entre protocolo e empatia. No hospital, a espera no corredor do terceiro andar foi mantida com a máscara de preocupação da esposa que acabou de saber do fogo em casa, até que o médico, suado, informou que haviam conseguido separar os dois, sem danos graves,
bastando tratamento tópico de pele. Notícia clínica seca ante um drama que já não era sobre ferimentos físicos. Um aceno agradecido bastou, com o pedido para vê-los acompanhado do gesto discreto à bolsa onde descansavam itens preparados, enquanto a enfermagem entregava 2 tubos da pomada prescrita, encerrando a formalidade médica e abrindo espaço para o próximo movimento desta história já irreversível. A enfermeira jovem inclinou a cabeça com compaixão, dizendo que sentia muito, e um sorriso curto e gasto bastou como resposta antes de, no giro do corpo dela, as mãos trocarem discretamente os tubos pela mostarda que esperava na bolsa. Um gesto ensaiado 1000 vezes no pensamento, executado em segundos na vida real. Entrei no quarto com a máscara da preocupação. Júlio, Ana, vocês estão bem? Perguntei baixo, enquanto Ana, despenteada e de olhos vermelhos, desviava o olhar, e Júlio, ainda lívido, arriscava um Glória, eu posso explicar, que não teve tempo de nascer. Depositei o tubo sobre a mesa ao lado da cama, como quem entrega um cuidado, e saí sem ruído, deixando que o silêncio fizesse seu trabalho. Minutos depois, o corredor inteiro tremeu com um grito. Ana cobria o rosto, chorando que ardia, enquanto Júlio praguejava retorcido de dor, exigindo saber quem fez isso. Portas se abriram. Curiosos espiaram. Uma senhora cochichou ao filho que eram os do vídeo da manhã, sogro e nora, e outra voz sentenciou, merecido. O médico correu com a equipe, ordenando limpeza imediata da pele e aplicação de agente neutralizante, mas a essa altura a pomada servia menos para aliviar a ardência do que para sublinhar o que já se tornará público. A ferida de ambos não era só na pele, era na reputação, exposta à luz fria do hospital, sem drapeados para esconder. Perto do fim da confusão, Daniel entrou no quarto com uma pasta volumosa, chamada feita assim que a ambulância partiu para trazer o envelope com provas, mais os papéis de divórcio preparados com antecedência, e entregou em silêncio, o rosto apagado pelo impacto do que presenciara. Abri a pasta, distribuí os documentos na mesa diante de Júlio e Ana e, olhando nos olhos dele, disse com a voz gelada e firme que 40 anos terminavam ali, que assinassem e sumissem das nossas vidas, especialmente da de Daniel, porque qualquer resto de família já havia sido triturado pelo que fizeram. Ana desabou, tentando alcançar Daniel com um me perdoa, foi um erro que soou como eco num quarto já esvaziado de confiança, enquanto ele respondeu apenas com um olhar duro, sem uma palavra, e virou as costas, como quem fecha uma porta que não volta a abrir. Júlio estendeu a mão, a voz trêmula buscando um Glória, me escuta, eu não queria isso, e o corte veio seco, não havia mais o que dizer, porque o caminho fora escolhido muito antes daquela cama, da fumaça, da equipe, dos vizinhos e de qualquer desculpa tardia. Daniel estava encostado na parede, a cabeça enterrada nas mãos, e o toque leve no ombro não o fez erguer o rosto. Quando sussurrou mãe, por que tinha que ser o pai? Por que ela? O abraço apertado foi a única resposta possível, porque naquele instante não havia explicação que não parecesse sal cruel em ferida aberta. Ali, ficou cristalino que Júlio e Ana tinham perdido tudo, honra, casamento e o plano sujo, mas que a perda também era nossa. Uma família desfeita, uma história implodida. Restava apenas a esperança de que o tempo, com sua paciência áspera, recolhesse os cacos e devolvesse alguma paz. Semanas depois, a padaria virou refúgio e praça pública. A campainha não parava de tilintar, e os clientes entravam com sorrisos e palavras que chamavam de força aquilo que, por dentro, eram remendos de um coração em reconstrução. Dona Fátima, com uma sacola de pudins ainda quentes, disse que o bairro estava orgulhoso. O sorriso de agradecimento veio, contido, sabendo que o orgulho dos outros, embora afetuoso, não alcança o peso silencioso que a dignidade carrega quando volta do fundo do poço. Daniel trouxe uma mala e um silêncio novo para dentro de casa. Não era mais o rapaz de riso fácil, e os olhos, agora, tinham profundidade de cicatriz recente. Quero ficar aqui um tempo, disse na primeira noite, oferecendo-se para ajudar no balcão, nas conversas, no que fosse. E o abraço, sem perguntas, fez o resto, porque às vezes o cuidado que salva é justamente o que dispensa explicações e só oferece presença. As manhãs voltaram a ter um sentido simples. Abrir a padaria juntos, forno aceso, bandejas alinhadas, faturas conferidas, telefonemas feitos. Uma coreografia mansa que devolveu uma paz que faltava há anos. Entre a farinha no ar e o tilintar da campainha, coube um gesto novo. Separar um tempo próprio, entrar no clube de culinária do centro, ouvir receitas e histórias de quem conhece a vida pelo sabor. Aos fins de semana, sentar no banco da igreja, à luz dos vitrais no rosto, e orar não por quem foi embora, mas por quem ficou, por Daniel, por uma versão mais inteira de si mesma. Numa tarde cheia, observando a Rua do Caixa enquanto o perfume de pão doce e pudim enchia o salão, a trajetória inteira se alinhou como vitrine, da menina do Rio à mulher que aprendeu a suportar e a escolher. Tentaram tirar tudo, mas o essencial ficou.
A padaria abriu no horário. Daniel voltou para casa. E, sobretudo, manteve-se em pé, não por aplauso, mas porque a dignidade, quando volta, tem o peso calmo de quem sabe exatamente onde pertence. Se essa história tocou o coração, é só clicar no próximo vídeo na tela para acompanhar outra narrativa de traição com reviravoltas intensas, final catártico e aquela sensação de justiça que faz o público pedir mais um capítulo.